Aleluia, graças a Deus, que Deus abençoe a nossa vida nesse dia. Irmãos, a nossa programação é muito rápida, o horário passa muito rápido e a gente está elaborando algumas situações para a gente conseguir compactar mais esse horário nosso e o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Nesse momento agora nós vamos entrar na santa palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir para você que está em casa aí, nos ajude intercedendo, orando por nós, e nós cremos que a mensagem de hoje, ela vai falar muito no teu coração, como tem falado no meu. Vamos ler aqui em Marcos capítulo 6, versículo 45 em diante. Marcos capítulo 6, do 45 em diante. Eu quero falar sobre o tema de hoje, o que acontece quando Jesus não está no barco. Porque, meu irmão, há uma diferença muito grande quando Jesus está e quando Jesus não está no barco da nossa vida. Quando ele está no controle da nossa vida e quando ele não está no controle da nossa vida. Então nós vamos meditar um pouquinho aí em Marcos capítulo 6, do versículo 45 ao 51. Eu vou ler aqui já para adiantar e os irmãos vão acompanhando aí. Imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e, passando adiante para o outro lado, em Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo se despedido, subiu ao monte para orar. Sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. E vendo-os fastigando a remar, porque o vento era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar, pelo mar, e queria passar à frente deles. Mas quando ouviram andar sobre o mar, cuidaram-se que era um fantasma e deram grandes gritos. Versículo 50. Porque todos o viam e estavam aterrorizados, mas ele logo disse: tende bom ânimo, sou eu. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento aquietou, e entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido os milagres dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Quando nós olhamos essa mensagem, Jesus ele faz o milagre ali dos pães. Em seguida ele pede para que os discípulos subam no barco e atravessem para o outro lado. Mas a Bíblia diz que Jesus ele ficou em terra e despedindo a multidão, ficou se despedindo da multidão. E depois ainda Jesus foi ao monte para orar. Enquanto isso, os discípulos estavam ali em alto mar. Quando veio na 4ª vigília, um vento começou a soprar de um lado e para o outro, e eles começaram a passar por dificuldade ali. Mas eu quero trazer para vocês aqui 4 pontos especiais de quando Jesus não está no barco, o que acontece. E quem sabe você pode dizer: pastor, isso está acontecendo na minha vida. Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, chegou a hora de você gritar, de você espernear e pedir para Jesus entrar no teu barco. Porque, meu irmão, o negócio não é fácil quando Jesus não está no barco. Primeiro ponto para a gente pegar para a nossa vida aí. Quando Jesus não está no barco, sempre o vento vai ser contrário. Quando Jesus não está no barco, tudo parece que vai dar errado na nossa vida. Nada se ajusta. Por um determinado tempo, um determinado momento, parece que as coisas estão acontecendo. Parece que as coisas estão caminhando. Mas vocês já perceberam que de uma hora para outra as coisas parece que ficam do avesso e aquele vendaval começa na nossa vida? Então esse primeiro detalhe para a gente observar
é que toda vez que Jesus está fora do barco, o vento se torna contra nós. As coisas começam a bater de frente de uma maneira complicadíssima para lidar. O segundo ponto, primeiro ponto aí no versículo 48, o vento era contrário. Então, o primeiro ponto. O segundo ponto, no versículo 49, mas quando viram a andar sobre o mar, cuidaram-se que era um fantasma e deram grandes gritos. Segundo ponto, muito especial. O primeiro, o vento é contrário, e o segundo, o medo toma conta. Você já percebeu que quando Jesus não está na vida da pessoa, a pessoa tem medo das pequenas coisas? Tudo ela se assombra, tudo ela fica com medo. Às vezes é um desafio maior que ela tem que ter na vida dela, às vezes é uma troca de emprego, às vezes é uma cirurgia simples, a pessoa fica com medo, às vezes é uma prova na escola, a pessoa fica com medo. A realidade, quando Jesus não está no barco, a pessoa começa a ter medo de coisas simples da vida. Começa a ver bicho aonde não tem. Começa a ver fantasma aonde não existe. Porque o medo toma conta da vida das pessoas. Então, esse segundo ponto é muito especial. As pessoas começam a ter medo da vida. Começam a ter medo do dia de amanhã, do que vai acontecer na vida dela. As pessoas ficam assustadas. Ficam padecendo de medo. O terceiro ponto, no versículo 49, diz assim: deram grandes gritos. Terceiro ponto, desespero. Quando Jesus não está no barco, as pessoas começam a ficar desesperadas. Parece que as coisas não vão acontecer mais na vida delas. Quando Jesus não está no barco, as pessoas começam a gritar, começam a se colocar numa posição de desespero, porque elas não acreditam mais naquilo que pode ser a salvação da vida dela. Basta um momento, andando sem Jesus no barco, o desespero toma conta. E um detalhe muito importante, quero passar para vocês que estão em casa. Todos os homens praticamente que estavam no barco eram marinheiros, pessoas acostumadas com o mar, acostumadas a passar a noite pescando, e nem tanto estavam desesperados. Quer dizer para você, meu irmão, minha irmã, às vezes você frequenta a igreja, às vezes você frequenta monte, às vezes você frequenta ciclo de oração, mas basta vir um vento contrário na tua vida, você já fica desesperado ou desesperada, sofrendo, às vezes, por uma coisa que você sabe o poder que o seu Deus tem, sabe o poder que o seu Deus tem de operar um milagre, e você se desespera. Eu quero dizer nessa noite para você, meu irmão, para você, minha irmã, chegou a hora da gente começar a convidar Jesus para entrar no barco com a gente. Porque a vida, verdadeiramente, ela não é fácil. Mas ela pode se tornar mais difícil ainda quando nós se desesperamos. Quando a luta chega na nossa vida, quando a luta chega na nossa família, e nós se desesperamos pela situação que nós estamos passando. Eu costumo trazer para a minha vida que momentos mais difíceis eu já passei. Coisas mais tristes eu já sofri. A vida que eu tenho hoje não é uma vida maravilhosa, mas eu aprendi muita coisa já pelas tribulações da vida, pelos ventos contrários. Então nós temos que aprender com Jesus. Jesus estava lá, multiplicou os pães, multiplicou os peixes, e o coração daqueles homens estavam duro, homens treinados no mar, homens que tinham a sua vida voltada para a pescaria. E às vezes você, meu irmão, você, minha irmã, está na igreja, está buscando ao Senhor,
E muitas vezes você se desespera diante das coisas contrárias que vem na tua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, peça para Jesus entrar nesse barco da tua vida. Peça para Jesus estar com você nessa embarcação. E nós cremos que o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. O quarto ponto fundamental aí, quando Jesus não está no barco, versículo 49, é o terror. Meu irmão, minha irmã, hoje o que nós temos por aí afora são pessoas aterrorizadas. Pessoas que já não conseguem mais ficar num lugar pacientemente, que não conseguem mais estar com tranquilidade. O dia parece que aterroriza a vida dela, o dia parece que aterroriza a vida da pessoa, a fé parece que passa longe, parece que vive um terror do dia seguinte, ou do dia próximo, do que vai vir amanhã. E os discípulos estavam aterrorizados dentro daquele barco. Mas um detalhe me chama a atenção, no meio de tanto terror. Apóstolo Paulo, na tua palavra, diz que fiel é aquele que nos prometeu. Se Jesus pediu para os discípulos entrar no barco e atravessar para o outro lado, para que tanto terror? Para que tanto desespero? Para que tanto medo? Para quê? Não foi Jesus que pediu para eles entrar no barco? Não foi Jesus que pediu para eles atravessar? Não foi Jesus que pediu para eles estarem naquele barco? E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você não tem fé que foi Deus que te chamou para esse ministério? Que foi Deus que te chamou para essa obra? Foi Deus que te colocou dentro dessa embarcação, ainda que o vento seja contrário? Levante a tua cabeça. A Bíblia diz que fiel é aquele que nos prometeu. Se Jesus falou com você, se Jesus te colocou nessa situação, Ele é fiel para te livrar. O que está acontecendo, meu irmão, o que está acontecendo, minha irmã, é que nós estamos olhando mais para as coisas contrárias que estão vindo sobre a nossa vida. Estamos parando diante das coisas que têm soprado contra as nossas vidas. E temos esquecido que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quero dizer para você, meu irmão, confie mais no seu chamado, confie mais na sua vida ministerial, confie mais em você, porque tudo vai ficar bem a partir do momento que você entender que foi Ele que te colocou nessa situação. Foi Jesus que te chamou para esta obra. Foi Jesus que chamou você para que tudo esteja bem em nome de Jesus. Eu quero trazer para você aqui, rapidinho, o que acontece quando Jesus está no barco. Nós falamos o que acontece quando Jesus não está. Mas agora vamos convidar Jesus para entrar no barco. E vamos falar o que acontece quando Jesus está no barco. Primeiro, olha só o que acontece. Você se anima. Olha só, versículo 50. Porque todos viam, estavam atemorizados, mas ele logo lhe disse: tem de bom ânimo. Quando Jesus entra no barco, a primeira coisa que acontece, Ele quer que você se anima. Não importa o que está acontecendo. Não importa a ventania que esteja. Jesus entrou, o bom ânimo entra. Segundo, confiança. Quando Jesus entrou no barco, o vento cessou, o mar se acalmou e ele trouxe confiança para aqueles discípulos e trouxe confiança para o barco que estavam os discípulos. Quando Jesus está no negócio, existe confiança, existe bom ânimo.
E existe o terceiro aqui, tranquilidade. Tranquilidade. Versículo 50 nos diz, o 51, então subiu para o barco a estar com eles, e o vento aquietou. Entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido. O terceiro, tranquilidade. Todo mundo ficou tranquilo. Você está entendendo que quando Jesus está no barco, você não precisa ter medo, você não precisa ter desespero. Você simplesmente fica tranquilo. Não importa o que aconteça, você tem tranquilidade. O que está acontecendo muitas vezes nos ministérios, nas pessoas, é que elas não têm mais tranquilidade para tocar a vida. Entra num serviço, já sai, vai para outro, fica trocando de serviço, fica trocando de igreja, fica trocando a vida ministerial de um lado para o outro. E o quarto, todos ficaram espantados. Quando Jesus entra no barco, eu quero dizer uma coisa especial para você que está em casa aí. Você vai se espantar com o que ele vai fazer na sua vida. Você vai se espantar com o que ele vai fazer na tua casa. Convide ele nessa noite para ele entrar na tua vida, entrar na tua casa. Convide ele para entrar nesse seu barco, nessa tribulação que você acha que está a tua vida. Convida ele. Você vai ver tudo se acalmar. Porque não existe tribulação, não existe vento contrário, não existe obra do mal que aguente quando Jesus entra no barco. Não existe. Ele vai tranquilizar, ele vai trazer um espanto geral para a tua vida. As pessoas vão ficar espantadas de ver o que Deus vai fazer na tua vida. Irmãos, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Nesse momento agora, aproveitando aí um minuto, vou pedir um minuto para o nosso irmão Leonardo, e eu quero fazer uma oração para você. Você que está aí na tua casa agora, e Jesus, ele aparentemente você acha que ele não está olhando para você. Que você passou por todo esse processo aqui. Vento contrário, medo, desespero e terror e temor. Vamos pedir para ele entrar no barco, entrar na tua vida agora e pedir para que o Senhor faça uma grande obra em nome de Jesus. Nesse momento também, peço oração por nossa secretária de missões em Colônia do Piauí, a irmã Neta. Vamos estar orando, minha irmã. Somos da Igreja Batista Shalom, na direção do pastor Carlos, ali na cidade do Piauí. Nós estaremos orando, irmã Neta, em nome de Jesus. Estaremos fazendo essa oração, incluindo aí também. E você aí, meu irmão, minha irmã, anote aí nosso telefone. Você que queira nos ajudar nessa programação da rádio, que ele está aí participando também da nossa programação ao vivo. Anote, 97126-7548, em nome de Jesus. Vamos fazer essa oração e eu creio que o nome